Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Ed Ciências. Eu sou o professor Lucão e hoje a gente vai falar de um tema que está muito presente na sua vida, está presente na minha vida e está presente na vida de todo mundo, que é a hereditariedade. Você já parou para pensar por que você parece com seus pais, ou com seus avós, ou até mesmo com um tio distante? Bora descobrir junto que a ciência explica tudo isso certinho. Olhando ali na tela, a gente consegue ver um retrato de uma pessoa, uma ervilha, um DNA, uma fita de DNA e uma árvore genealógica. O que todas essas coisas têm em comum? A gente vai descobrir isso na aula de hoje e eu já te adianto que muita coisa. Agora pensa comigo, por que parecemos com nossos pais? Você já pensou nisso? Será que é coincidência? Ou será que é mágica? Que não, né? A biologia explica tudo isso, mais precisamente a genética, e a gente vai entender tudo sobre isso hoje. Para começar, a gente tem que conhecer esse cara aí, Gregor Mendel. Ele era um monge austríaco que provavelmente tinha muito tempo de sobra lá no seu mosteiro. E sabe o que ele fez? Experimentos com ervilhas. Sim, com ervilhas. O que ele fazia? Ele cruzava uma ervilha com outra e ele começou a perceber que essas ervilhas tinham características das ervilhas parentais e das ervilhas avós ali também. E aí, com isso, ele notou um padrão nessa transmissão de característica. E tudo isso é o que deu origem à genética que a gente tem hoje. Por isso, ele é tão importante para a genética e é até conhecido como o pai da genética. Mas o que Mendel chamava de fatores hereditários, hoje a gente chama de genes. Esses genes eles estão contidos dentro das nossas células, mais especificamente dentro do nosso DNA. E são eles que definem características como cor dos olhos, cor do cabelo, tipo do cabelo, cor da pele e muitas outras coisas que vocês nem imaginam. Esses genes eles são transportados pelos gametas, como óvulos, espermatozoides, e no momento da fecundação que essa mágica biológica acontece. Podemos dizer essa mistureba biológica. Então, resumindo, quando acontece a fecundação, os gametas se encontram e formam um zigoto, que vai se transformar em mim, em você e em qualquer outra pessoa. E a combinação dos genes que os gametas trazem fazem surgir esses traços herdados, e faz você ser você. E isso seria muito previsível se tivesse apenas uma característica vinda de cada gameta. Porém, os homens produzem milhões de espermatozoides e as mulheres normalmente soltam um óvulo ou até mais por mês, quando acontecem algumas alterações. Com isso, pense em cada espermatozoide diferente com características diferentes, ou cada óvulo com características diferentes. Isso que forma a mistureba biológica que eu citei antes. Por isso, se você for diferente do seu irmão, ou o seu irmão com características diferentes da sua, não se desanime, nenhum dos dois é adotado, são apenas características diferentes que vieram dos gametas que formaram vocês. Mas nós podemos nos aprofundar mais em fecundação em outras aulas. Comenta aí se você quer uma aula sobre fecundação, ou qual outro tipo de aula você quer ver aqui no canal. Já aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder as próximas notificações de vídeos. Voltando a Mendel, a primeira coisa que ele percebeu é que essas características vinham em dois fatores, que hoje a gente chama de alelos. Esses alelos, durante a formação dos gametas, eles se separam indo um alelo com cada gameta. E ao se encontrar com o gameta da mãe ou do pai, eles acabam formando combinações diferentes. E hoje, para essa aula, a gente vai representar com essas letras de azão ou azinho. Mendel chamou tudo isso de lei de segregação dos fatores, e é o que gera uma combinação quase infinita de características diferentes nos seres humanos. Mendel também percebeu que uma característica não dependia da outra. Por exemplo, voltando às ervilhas, ele percebeu que o formato e a cor das ervilhas eram independentes uma da outra. Ou seja, ele poderia ter tanto ervilhas verdes como amarelas e tanto lisas como rugosas, uma coisa independendo da outra. E ele chamou isso de lei da segregação independente dos genes. Ou seja, cada gene em locais diferentes do DNA vai determinar uma característica específica. Depois, futuramente, a gente vai ver que podem ser combinações de genes que geram características. E por último, a lei da dominância. Mendel também percebeu que existiam genes dominantes e genes recessivos. E sempre que havia um cruzamento entre esses tipos de genes, um deles prevalecia, no caso dominante. Ou seja,
Se a cor verde da ervilha for dominante sobre a cor amarela, no cruzamento dela sempre vai prevalecer a cor da ervilha verde. Porém, depois de uma ou mais gerações, a cor amarela volta a aparecer pela modificação que se tem nesse genótipo. A terceira lei de Mendel está implícita nas outras duas leis, principalmente na primeira. Por isso, pode ser que ela não apareça em algumas fontes consultáveis. E como saber quais as chances de um filho nascer com determinada característica? A gente usa isso aqui, o quadro de Punnett, onde a gente faz a combinação dos genes dos pais e determina a probabilidade de cada cenário acontecer. Nesse caso, fazendo essa combinação, a gente tem 25% de chances de gerar Asdão-Azão, 50% de gerar Asdão-Azinho e 25% de gerar Azinho-Azinho. Dessa maneira, a gente não precisa ficar desenhando ervilhas o tempo todo para conseguir prever os resultados dessas combinações. E o que aprendemos na aula de hoje? Aprendemos que a transmissão de característica é o que faz com que a gente se pareça com nossos pais. E Mendel, através das ervilhas, notou que existe um padrão em toda essa herança genética. E as características, elas estão no nosso genótipo, que é um conjunto de dois alelos que estão presentes nos nossos genes, que são o que determinam a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o formato do cabelo, e tudo isso é um pequeno fragmento do nosso DNA, que é transportado pelos gametas que se encontram com o pai e com o da mãe, gerando diferentes combinações. As três leis de Mendel é o que nos ajudam a explicar essas características herdadas. E o quadro de Punnett é o que faz com que a gente consiga calcular as probabilidades dessas combinações acontecerem. E essas são as referências que eu usei para montar essa aula, onde você pode encontrar mais informações sobre isso também. Eu tentei trazer uma de cada tipo para que vocês tenham diferentes fontes aonde procurar. Esse material foi feito por mim, professor Lucão, para o canal É de Ciências. Ele é um conteúdo totalmente gratuito, feito com muito carinho para fins educacionais. Ou seja, é proibida a venda desse material. Compartilhe com os colegas de vocês, professores e estudantes que queiram aprender mais ou utilizar nas aulas. Quer mais aulas como essa? Comenta aí qual tema você quer saber. Acesse meu canal lá no YouTube também, É de Ciências, às vezes já tem a aula que você quer. E me siga em todas as redes sociais para mais conteúdos de ciências, biologia e curiosidades. Um abraço, até a próxima!